Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu estou aqui para mais uma aula de educação física. Professora Vanessa, a gente está aqui com o nosso intérprete Val. Oi, Val, tudo bem? E a gente está aqui para falar sobre os esportes radicais, né? Já começo dizendo que esses esportes radicais, a gente está em uma transição de nomenclatura. A gente está chamando eles já de práticas corporais de aventura. Então, se vocês escutarem práticas corporais de aventura, já façam um link, que são os esportes radicais. Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Que você conheça e identifique o conceito das práticas corporais de aventura, esportes radicais, conheça algumas características das práticas corporais de aventura, quais são as características dela, e perceba as principais diferenças. Então, elas têm várias diferenças e eu quero que vocês percebam quais são elas. Algumas perguntas para vocês. O que são práticas corporais de aventura? A professora já até respondeu, mas você sabe o que são? Definir o que são? Você consegue identificar alguma característica? Se eu colocar uma imagem aqui, você consegue identificar uma característica? Falar isso é o esporte radical. Quais são as práticas corporais de aventura que você conhece? Professora, eu já sei, já conheço algumas. Quais são elas? Você já praticou alguma? Então, eu tenho quase certeza que todos aqui já participaram. Ou, pelo menos, conhecem alguma. A gente vai ver elas, então. Antes disso, nós vamos fazer uma definição do que são essas práticas corporais de aventura, para vocês fixarem aí. Então, elas são realizadas em um ambiente natural. E através dessa prática tem uma integração do praticante com a natureza. Então vai ter uma integração de quem pratica com a natureza. Se diferenciam das demais modalidades esportivas devido a estarem relacionadas a um grau, um maior grau de risco. Então elas têm essa diferença já, uma diferença. Então elas têm um grau maior de risco. Não quer dizer que sejam extremamente perigosas. Por quê? Porque existem equipamentos de segurança que fazem que elas não sejam 100%, que não sejam 100% inseguras. Então, ela tem risco, tem um grau de risco, porém, existem vários fatores que contribuem para que você não aconteça nenhum acidente quando você estiver praticando. E elas podem ser divididas em práticas corporais de aventura na natureza, que é essa primeira imagem retratando aqui uma pessoa com um caiaque aqui, num lago, não sei que local é esse, e práticas corporais de aventuras urbanas, Aqui está uma pessoa, acho que fazendo parkour na cidade. E quais são os benefícios dessas práticas corporais de aventura? Então, aumenta a força muscular, diminui o risco de algumas doenças, como vários esportes, como vários jogos, vários exercícios, vai diminuir o risco de algumas doenças, melhorar a flexibilidade e o equilíbrio. Então, várias atividades dessas vão melhorar o equilíbrio e a flexibilidade. A sensação de relaxamento, muitas vezes por conta do visual que você chega, você chega no lugar e tem como contemplar aquele local que você chegou, E também por você conseguir alcançar o objetivo daquilo que você se propôs. E aumenta a sua autoconfiança. Então, eu consegui alcançar um objetivo, vai aumentar a minha autoconfiança para eu levar isso para a minha vida. A gente já chega no nosso primeiro exercício, tá? Como podemos classificar as práticas corporais de aventura? Como que a gente pode classificar elas? Essa está bem fácil. Letra A, natureza e urbanas. Letra B, aventuras e competição. Letra C, urbanas e suburbanas. Ou letra D, radicais e não radicais. Essa está muito fácil, eu tenho certeza que vocês vão acertar. Já voltamos com a resposta correta.
Retornamos e vamos ver a resposta correta. Então, como podemos classificar as práticas corporais de aventura? Em práticas corporais de natureza e urbanas. Tá? Lembra que a imagem, a professora colocou as duas imagens ali. E a gente vai ver algumas delas, tá? E já quero que vocês vão pensando aí nas características, como a gente comentou no comecinho da aula. Tentar associar alguma coisa que você já faça, né, no seu cotidiano com essas práticas, tá? Então, a primeira aqui, montanhismo, que é a prática de subir montanhas, né? O próprio nome já diz. Então, aqui tem uma imagem de uma pessoa lá no cume, né, lá em cima, observando lá embaixo um lago, né? Chegou ao objetivo, né, que é subir a montanha. Aqui a pessoa está subindo uma montanha, provavelmente o Everest. Até quero fazer um adendo aqui com relação ao Everest, né? Everest é o monte mais alto que a gente tem, o ponto mais alto que a gente tem no mundo. Então, por isso, muitas pessoas têm o sonho em atingir, né, o cume lá do Everest. E com isso, para vocês terem uma ideia, o frio é tão extremo lá que chega no verão a ter menos 30 graus, menos 20 graus. Então, por isso, eles precisam de uma roupa especial, precisam se preparar, precisam de uma alimentação, né, específica. E, infelizmente, muitas pessoas não conseguem voltar e acabam morrendo por conta do frio, às vezes avalanche. A gente sabe que isso sim é extremamente perigoso para quem não está preparado. Não tem como vocês saírem de casa e falar, vou escalar o Everest, né? Não tem como. Então, muitas pessoas morrem e ficam lá, os corpos ficam lá. Tá? A pessoa tem mais de 200 corpos no Everest. Por quê? Porque é muito caro para descer com esse corpo, né? Para as pessoas conseguirem descer. Ah, professora, mas eu puxaria a pessoa. Não puxaria, porque falta oxigenação para você, né? Então, precisaria de todo um esquema para poder descer com esses corpos. Então, eles ficam lá. As pessoas passam e veem lá os corpos que ficam lá expostos, tá? Então, uma curiosidade para vocês. Arvorismo, que é a travessia de um percurso suspenso pelas copas das árvores. Então, são colocadas lá na imagem aqui, vocês podem verificar que nas copas das árvores são colocadas ali são colocadas as travessias e as pessoas vão conhecendo, vendo aquele lugar ali de cima das árvores, por cima das árvores, tá? Aqui a gente tem o asa delta, né, que é um planador de tubos de alumínio e velas de tecido. Então, aqui na imagem é uma pessoa, né, segurando ali o lugar para se sustentar, né? Por que é o nome de asa delta, né? Porque vem da matemática, é um delta, né, que é um triângulo fechado, tá? Então, aqui está a imagem da asa delta. Asa delta, você vai num lugar, né, alto, e você só vai, corre, se solta e ele faz todo o percurso planando. Aí aqui do lado eu trouxe para vocês o balonismo, né, que são praticados com um balão de ar quente. Então tem ali o local onde as pessoas entram e daí ali em cima tem o ar quente que vai fazer com que esse balão infle e ele suba e a pessoa consiga contemplar o visual lá de cima. Estão observando que sempre contato com a natureza, né? Fazendo esse link aí. O paraquedismo, que é o salto em queda livre com um paraquedas. Muitas pessoas falam, aqui está a imagem, né? Antes de eu falar, aqui tem uma imagem deles fazendo o formato lá, de umas pessoas em círculo, né? Segurando os braços umas das outras no ar. E aqui já na chegada com o paraquedas aberto. Então, o paraquedismo, a pessoa salta de um avião, né? Geralmente de avião, e daí, quando ela está em determinado momento, ele aciona o paraquedas para chegar ao solo.
Professora, mas e se esse paraquedas não abrir? O que acontece? As pessoas saltam com 2 paraquedas. Se, por exemplo, acontece alguma coisa com um, ele tem o paraquedas reserva, tá? E se, por exemplo, você desmaia, eu não consigo. Então, ele tem um altímetro aqui, que ele vai dizer como que está a sua velocidade, e se você estiver muito rápido, ele vai perceber, né, ele vai perceber que você está chegando próximo ao solo e vai acionar automaticamente o paraquedas reserva seu. Então, se por acaso você ficou tão, né, saltei, fiquei muito surpresa, fiquei muito nervosa e acabei desmaiando. Então, automaticamente, esse altímetro vai ver que deu uma pane no sistema, você não acionou o que tinha que ter acionado, né, e ele vai disparar esse paraquedas de segurança, tá? Então, teoricamente, o esporte seguro para você praticar, você pode praticar com uma pessoa, né, com o instrutor, e aí você não tem que se preocupar muito com esse treinamento, mas se você for fazer o salto sozinho, você tem que fazer uma semana aí, geralmente, de treinamento todos os dias para você aprender a mexer com todo o equipamento. Uma pessoa fica lá embaixo, você fica com o fone, ele não te escuta, mas a pessoa fica lá embaixo te passando as instruções. Vamos lá fazer o checklist, né? Fez o passo 1, 2, o 3, daí você vai fazendo, ele vai te instruindo até você chegar no solo, chegou, né? Tem todo o procedimento para chegar. Então, esporte seguro. O parapente, que é o paraglider, que é uma modalidade de voo livre, né? Paraglider é como ele é conhecido, né? Ele pode ser motorizado, como aqui na imagem, né? Uma pessoa está levando a outra com o motorzinho ali e o paraquedas aberto. E a gente chega no nosso segundo exercício. Vamos lá? Qual prática corporal de aventura está representada na imagem? Então, eu digo como que está aqui na imagem. É uma pessoa, tá? E lá em cima, imaginem lá em cima dela, ela está segurando um objeto, né? E lá em cima é um formato de como se fosse um bumerangue lá em cima, o objeto, que é um objeto cheio de tubos, né, de alumínio, e tem um tecido também ali. E eu quero saber qual prática corporal de aventura está representada aqui. Letra A, balonismo. Letra B, asa delta. Letra C, paraquedismo. Ou letra D, parapente. Pensem e já retornamos com a resposta correta. Vamos ver a resposta correta? Então, a professora descreveu já quase dando a resposta para vocês. Então, a prática corporal de aventura representada naquela imagem é a asa delta, tá? O formato aqui, né, em matemática, como eu falei para vocês, um triângulo fechado. Então, o formato já diz o próprio nome da prática, que é a asa delta. Vamos ver mais alguns. A gente tem aqui o BMX,
que são bicicletas especiais em pista de terra. Então, as bicicletas elas são todas preparadas para aguentar o impacto. E é uma corrida em pista de terra, tá? Então, com um alto grau de dificuldade, que eles têm que saltar, né? E a queda também. Muitas vezes eles fazem manobras nesses saltos. Bem legal de assistir a corrida de BMX. E daí a gente tem o mountain bike, que são bicicletas em estrada de terra e trilhas. Então, meu primo deu uma volta, foi passear com a bike dele no meio das trilhas lá, então ele estava praticando mountain bike, né, que é uma prática corporal de aventura, que muitos de vocês eu sei que participam e praticam aí, né, então é você pegar sua bicicleta e passear dar a volta, conhecer as estradas de terra e trilhas, tá? Aí, sobre as bicicletas ainda, a gente tem o cicloturismo, que é viajar com uma bicicleta como meio de transporte, olha que legal, não gasta gasolina, né? Vai gastar lá seu esforço, porém você vai ter só benefícios com isso. Claro que não dá para vocês pegarem a bicicleta e sair para outra cidade, né? Sem um planejamento, né? Sem se planejar nem nada, mas as pessoas geralmente se planejam e fazem quilometragens gigantescas aí, pelo mundo afora. Tem gente que sai de um continente e vai para outro de bicicleta, tá? Então, isso é chamado de cicloturismo, mas às vezes você sair de uma cidade, da região metropolitana, ir até a capital, por exemplo, ou sair de uma cidade pequena e até outra que dê 20 quilômetros, 15 quilômetros, sei lá, 10 quilômetros, também é considerado cicloturismo. Aí aqui do lado a gente tem o motocross, que são motocicletas em estilo off-road em lugares com obstáculos. Então, lembra do BMX? Parecido com o BMX, porém é com uma motocicleta, né? Um percurso um pouco bem diferente na sua estrutura, né? Mas a ideia é essa, tá? Então você fazer a corrida ali em lugares com vários obstáculos, daí você tem que saltar e tudo mais. Aqui na imagem, uma motocicleta e ele fazendo uma posição lá, fazendo uma manobra com a motocicleta, que também é motocicleta específica, né? Não dá para pegar uma motocicleta que a gente anda nas ruas da cidade para participar do motocross. Aí a gente tem também as corridas, tá? As corridas a gente tem montanha, orientação, corrida de aventura. Aqui vocês estão vendo na imagem aqui, tem várias pessoas correndo até quase em fila aqui, ó, em rochas e a neve lá em cima. Então, são escolhidos lugares difíceis acesso para que o atleta ou a pessoa praticante faça esse percurso contemplando a natureza. Então, quanto mais bonito for, melhor será. Orientação é um tipo de corrida em que é dado um objetivo X em que a pessoa tem que conseguir achar o prisma ali, achar os locais certos, né? Então, é através de um mapa, tá? E aventura também, né? Bem parecido com montanha, você vai fazer uma corrida de aventura em lugares diferentes, sempre fazendo a ponte com a natureza. A escalada, que é escalar paredes de rochas ou indoor, né? Pode ser indoor também. Então, vocês talvez devem ter visto indoor, que são aquelas paredes de escalada com vários lugares que você vai encaixar a mão e fazer a subida. Ali tem mais objetos que vão te proteger, segurança. E também, quando a gente faz na parede rocha, que não está aparecendo, mas também tem os equipamentos de segurança. Até a imagem aqui é uma pessoa que é deficiente física, para mostrar que qualquer um pode participar, tá bom? E a gente chega no nosso terceiro exercício. Qual prática corporal está representada nessa imagem aqui agora? A professora vai ler a imagem para vocês. É uma moto, tá? Com o pneu com os gomos bem grandes. Uma pessoa está em cima dela com um capacete, um óculos bem grande, né? Espelhado, amarelo. E tem terra para um monte de lado, porque a moto levantou terra, poeira para tudo quanto é lado. E ele está ali com uma bota especial, com equipamento de segurança também. Então, eu quero saber qual é a prática de aventura que está representada ali. Letra A, BMX. Letra B, mountain bike. Letra C, motocross. Ou letra D, cicloturismo. Pensem, nós já retornamos com a resposta.
Voltamos e vamos ver a resposta? Então, a prática corporal de aventura que está representada na imagem é o motocross. A professora deu uma dica valiosa ali, né? Tá de moto. Então, o motocross está representado ali. E o que a gente viu nessa nossa aula de hoje? Então, retomando lá o que a gente viu. Nós vimos a definição, né, dos esportes radicais ou práticas corporais de aventura, a sua classificação, os benefícios dessa prática e vimos alguns exemplos. Tá? Aqui a imagem, uma imagem bem legal, né? A pessoa está descendo com a bicicleta aqui, e daí outros lá com bicicleta, né? Tem os que estão descendo ali com equipamento especial, no final eles têm um paraquedas também. E é uma imagem bem legal para retratar os esportes radicais, que são as práticas corporais de aventura. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Val, pela presença. Obrigada pela presença de vocês e até a próxima.